Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 26 de abril, o último domingo do mês de abril. Velozmente correndo pelo calendário, meu Deus, ontem mesmo era dia 1º de janeiro e hoje já estamos no dia 26 de abril, mas estamos alegres, fortalecidos em Deus, animados pelo Espírito Santo, a continuar a jornada que nos foi proposta em Deus, em Cristo Jesus, que é a nossa força, a nossa fortaleza, é aquele em quem nos abrigamos sempre quando o risco é iminente. E Ele tem nos fortalecido, tem nos dado graça abundante. Saúdo a todos com paz nesse domingo muito precioso, em que Deus nos presenteou para que as obras de arte que cabe a nós construir em Cristo sejam realizadas. Desejo um domingo feliz a todos vocês. Estamos iniciando o nosso programa e a minha saudação vai para todos aqueles que, domingo após domingo, têm estado conosco no Café com o Bispo. Também saúdo o meu querido irmão, pastor João Silveira, que aqui está, companheiro de jornada nesses anos que a gente tem passado aqui no estado do Maranhão. E a minha alegria, João, em ter você aqui presencialmente na companhia desse programa que tem afetado tanto a nossa vida, né? A começar de nós, mas alcançando tanta gente. Muito bom dia, querido. Bom dia, meu querido bispo, bom dia, companheiros de programa. E bom dia a você que está lá do outro lado. Nós lamentamos que domingo passado não foi possível para muitos que acompanham pelo rádio ouvir o programa. Eu recebi a ligação de um ouvinte fiel me dizendo eu não consegui ouvir porque a rádio estava fora do ar. Se a rádio estava fora do ar. Acho que foram as tempestades, né? Que caíram. Houveram chuvas torrencialmente em São Luís. Ele disse, lamentavelmente, eu não pude ouvir, estava fora do ar. Quando ele me liga, lamentando, eu vou ver uma forma de mandar para ele a cópia do programa. Ademir, bom dia para você e espero que no próximo domingo, ou neste domingo, você esteja ligadinho com a rádio para ouvir o programa. João, mas Ademir não precisa perder o programa, ele está lá no YouTube gravado, né? E ele pode assistir o programa de domingo passado. Aliás, todos podem assistir, porque ele está no canal Igreja da Colheita, que é o nosso canal do YouTube. Ele já está posto lá desde domingo passado. É que Ademir é um homem simples, eu não sei realmente se ele usa o YouTube, se ele usa redes sociais, né? É um homem muito simples, uma pessoa muito digna, mas muito simples. Uhum. Mas eu quero aproveitar também a falar um pouco do que, quando fala que hoje nós já estamos a 26 de abril, é a fidelidade de Deus e a nossa tenuidade na forma de confiar. Nós temos um grupo de baixadeiros, formamos inclusive uma entidade, né, chamada Fórum de Defesa da Baixada Maranhense. Então nós temos preocupação com tudo que acontece pela Baixada e até o começo de abril, aliás, até o dia 15 de abril, a gente vinha com uma preocupação muito grande de que as chuvas não encheriam os campos da Baixada. Sim. E, por conseguinte, nos dariam dificuldade para criar o nosso peixe, para gerar também peixes nos lagos e etc. Então, de repente, de 15 de abril para cá, as chuvas despencaram a cair e ontem eu estava dizendo a eles, me perguntando, como é que está lá na tua região? Eu dizendo a eles, a preocupação pela falta de água já se foi. Resta-nos agradecer ao grande controlador do universo. Então, eu estava fazendo uma comparação entre a tenuidade da nossa confiança e a fidelidade de Deus, né? As chuvas que caem normalmente para a Baixada a partir de janeiro caíam. Normalmente janeiro, fevereiro, março eram intensas, conforme diz o Vinícius de Moraes, né? Chuva de março. Não caíram. Foram muito escassas, como diz o baixadeiro, vasqueiras. Mas
Agora, já no meado de abril para cá, sem nenhum prejuízo para ninguém, elas caíram torrencialmente e encheram os campos, inundaram, na verdade, os campos, os açudes. E graças a Deus que não considerou a nossa pouca fé, mas a sua fidelidade em nos suprir. E bom, e a chuva cai. E a chuva Amém. caiu. Glória a Deus. Lloyd de Nogueira, querida Amém. amiga. Amém. Que bom estar com você aqui essa manhã. É uma alegria sempre estar aqui. Sempre, querida. Neste lugar, nessa casa, neste altar, né? Sim. Nós construímos aqui um altar Sim. de louvor, de adoração, de conhecimento gerado dos céus, né? Em nossa mente, em nosso coração. E o pastor João falando de a chuva caindo, né, pastor João? É tempo de celebrar. Ontem essa semana eu estava ouvindo a pregação do bispo e ele falava sobre como nós temos deixado de celebrar pelas grandes e pelas mínimas coisas, pelos pequenos ganhos, né? E o senhor falava que antigamente se celebrava, fazia um culto de gratidão por alguém que passou num concurso, alguém que foi aprovado, alguém que teve um aumento de salário, né? E ontem eu estava dizendo obrigado, Senhor, por essa chuva, porque como está inundando a plantação, talvez esteja alagando em um território, mas, né, dando cultivo e trazendo na medida certa, né, a água para aquela outra plantação. Então, somos assim. Muitas vezes a abundância está de um lado, a escassez está de outra. Mas seja no pouco, seja no muito ou no nada, é dar glória a Deus. Sim, é verdade. É isso que temos aprendido. Parece que a gente se inquieta muito com a porção que Deus dá, né? A gente quer sempre mais. Me lembro que o povo de Israel, durante aquela caminhada no deserto, não se contentava com a porção que Deus dava, né? E estava sempre tentando guardar o maná para o dia seguinte, e o maná apodrecia, né? Deus sempre estará ali. Mesmo nos dias de escassez, Lloyd, não nos faltará. Né? Deus sempre provê. Quando Jesus no deserto lhe faltou água e a refeição, naqueles 40 dias, alguma coisa muito estranha e misteriosa acontece. Há um portal que se abre e sai desse portal alguém trazendo uma refeição para ele, né? Então a gente parece que perde um pouco a dinâmica dessa expectativa do portal se abrir, né? Da provisão divina, e a gente se inquieta muito. Eu acho que a ansiedade, que é o mal do século, ela se deriva dessa nossa falta de confiança, né? E a mensagem do outro domingo, ela vai ao encontro dessa gente que sofre por questões da desorganização do seu interior, né? Era o que Jesus dizia em Mateus 5:8, ali no Sermão da Montanha, de termos o nosso interior organizado. Se a gente tem o nosso interior organizado, qualquer desordem... no lugar certo. Exatamente. Quando a gente coloca as coisas no lugar certo, esse caos externo, ele se torna em grandes oportunidades. Mas se a gente tiver com caos dentro da gente, é aquela mesma historinha do barco, né? Que navega com zilhões de litros de água do lado de fora e o barco transita. Mas a pouca água que entra dentro do barco é capaz de naufragá-lo. Então, é uma questão de interioridade, né? Como a gente vai trabalhar isso. E o nosso... Pode falar, querida. Pode falar, meu bispo. Continue. E o nosso bom pastor, que é o texto que a gente vai tocar agora, né? Ele produz uma organização. Todo homem e toda mulher que tem intimidade com Deus tem a tendência de ter o seu interior mais organizado. Porque o fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida, ele é abundante e vai levar calmaria para a gente, mesmo no dia da escassez. Não estou falando como um teórico da vida, né? A gente tem feito desse programa um programa muito prático, né, João? A gente pega as teologias complicadas e tenta colocá-las na prática da vida, né? Então, nós somos práticos, nós sabemos o que é escassez, nós passamos por ela.
E não estamos imunes de passar novamente por ela, né? Sim. E ao passarmos por ela, nós já temos registro no nosso repertório interior de que Deus provê, de que Deus estará ali, mesmo nos momentos de escassez, seja lá do que for, Deus é capaz de nos sustentar nesse momento Amém. de escassez, né? Como diz o apóstolo Pedro, no início aqui desse capítulo 4, ele diz assim: amigos, quando estiverem passando realmente por momentos difíceis, alegre-se. Aí lá no finalzinho ele diz assim: isso é um refinamento, é um processo de refinamento espiritual. E olha que a glória está chegando. É o finalzinho do capítulo 4, né? Capítulo 4, que ele vai falar sobre isso. Mesmo, amigo, quando a vida ficar realmente difícil... Voltando à nossa conversa de início, eu fico lembrando que nós queremos medir a grandiosidade de Deus pela nossa régua. Agora mesmo estava falando da chuva. Era abril, meado de abril, e as chuvas não caíram como de costume, já não estava causando um certo temor, porque a gente quer medir a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus com a nossa régua. A tendência é essa, e aí a gente se aflige. Só nos afligimos exatamente por isso. Mas quando nós colocamos sobre ele os nossos cuidados, e é o que em várias partes da Bíblia, nós encontramos lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o que deseja o teu coração. Agradar-se de Deus não é apenas ter uma relação com ele lá, e eu caio, eu vou cuidando da minha vida aqui, e só esperando que ele esteja no timão, mas quem vai levar sou eu quem vou tirar a água, eu quem vou fazer qualquer coisa. Então, nós queremos medir, na verdade, a grandiosidade de Deus, e isso não é de hoje. Lembra quando o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia e ficaram tão aborrecidos que guardaram seus instrumentos, não quiseram mais cantar, amuados, esquecendo que havia uma profecia dita por Jeremias. O mundo precisa de vocês para a grande fome que virá. Os 70 anos que Israel passou na Babilônia foi o socorro do mundo que estava em crise na época, crise de produção. Da vossa riqueza, lembra que Jeremias disse? Vocês vão enriquecer e a vossa riqueza enriquecerá o país que vocês estão. E Babilônia foi o centro de abastecimento do mundo naquele período. Sim. Então, nós não queremos entender que essa escassez de chuva tem a ver com algum projeto de Deus para mudar alguma coisa, mudar o pH da água que trabalhamos, mudar qualquer coisa. Mas nós ficamos medindo a grandiosidade, a soberania de Deus com a nossa régua. Isso é cruel. Sim. Mas eu quero voltar mais um pouquinho, aproveitar e descobrir. É quando o bispo falou que fazíamos um culto em ação de graça por alguém que passou no vestibular, porque eu fiz uma cirurgia da minha vista e fiquei bom. Aí eu lembrei de um amigo que eu tinha no interior, hoje falecido, saudosa memória. Ele dizia: se eu fui ao médico e descobri que estava quase perdendo a vista, e eu fiz uma cirurgia e voltei com a vista boa e fiz um culto de ação de graça. Por que eu nunca fiz um culto de ação de graça? Porque a minha vista nunca precisou nem passar pelo oculista. Por que eu não faço um culto de ação de graça todo dia? Porque eu nem precisei nem ir ao médico. O meu culto de ação de graça tem que ser exatamente porque aconteceu alguma coisa e o que já vem acontecendo. Sim. Então, tem que ser celebrado, né, João? É uma questão de a gente estar atento, celebrar, como o bispo costuma dizer, visitarmos todos os dias. E assim. Essa frequência é muito boa. Estava me lembrando de uma vinícola em Israel, que eles produzem um vinho, e é muito consumido esse vinho. E o título dele é Conforme Deus Dá. Porque a cada safra, o vinho é da mesma vinícola. O vinho muda de cor, ele muda de sabor. Então, ele não é um vinho muito classificado, é conforme Deus dá. Um dia ele está mais rosado, outro dia ele está mais tinto, né? Numa outra safra ele está mais ácido, na outra safra ele está mais doce. Do mesmo parreiral. Do mesmo parreiral.
Então, assim, aproveitar aquilo conforme Deus dá, deve ser uma grande oportunidade para nós. Né? Aí a gente tem que estar muito atento para beber esse vinho conforme Deus dá, né? Restaurar o altar da celebração. Exato, Lourdes, exatamente. Vamos lá, querida. Vamos. Versículo 4 do capítulo 5, né? Quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. E vocês, que são mais jovens, devem seguir seus líderes. Mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes uns diante dos outros. Pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Eita, coisa boa de ler. Coisa boa de ler. Gente, não é pela recompensa, e não deve ser pela recompensa, embora a recompensa virá, mas agir de maneira correta é uma responsabilidade nossa diante dos desafios que a vida, o mercado vai oferecendo para nós. Sabendo que há um Deus que age com justiça e que celebra as pessoas justas. Volto a repetir, não é pela recompensa, que se a gente for estar vivendo pela recompensa, a gente está fazendo um investimento, não é? Uma troca. Uma troca, uma barganha, uma negociação. Mas com a certeza da recompensa, mas independente da recompensa, a gente deve agir sempre corretamente, João. Há um padrão ético que Deus colocou no Evangelho do Reino, que a gente, como cidadãos do Reino, precisa sempre agir adequadamente. Como embaixadores deste reino, precisamos sempre agir alinhadamente com os princípios do reino. E é isso que importa para nós, agir de conformidade com a ética que o reino produz na nossa vida. A recompensa virá, é inevitável, como a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Mas não é pela colheita, é pela grandeza dessa plantação, né? Isso, eu fui lavrador e lembro que a gente plantava uma mandioca em determinada época, plantava no mês de junho, julho, e esperava colhê-la há 9, 10 meses, até um ano. Mas o que nos satisfazia, o que nos enchia o coração, é quando, em um certo período, nós chegávamos ali e via o vento balançando, aquela colheita tão linda. Era muito mais gostoso do que a esperança de colhê-la no tempo aprazado. Ou seja, estar visitando, e a gente visitava, né? Costumeiramente, a gente visitava a roça uma vez por semana. Fazia a primeira limpeza, fazia a segunda limpeza, quando ela já estava cobrindo a gente, fazendo aquela sombra, a gente já visitava uma vez por semana para ver qualquer dano que pudesse ocorrer. Mas a satisfação em vê-la desenvolvendo, em vê-la limpa, agradável, o vento balançando, aquilo dava para a gente uma satisfação tão grande, muito maior do que a colheita. Então, como você está dizendo, não pela recompensa, mas pelo prazer de fazer, de servir. Quando você serve para esperar um muito obrigado, ele não é tão prazeroso quanto você servir e não esperar um muito obrigado. Sim. Servir e vai caminhando, né? Sim. Mas eu queria me deter aqui num texto que está específico no versículo 5, porque isso me afetou muito e eu queria aconselhar os que nos ouvem, se por acaso algum jovem nos ouvindo, a que não cometa erros que eu cometi. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingivos de toda a humildade, uns para com os outros. Ou seja, eu tenho acompanhado, eu tenho aberto as redes sociais e vejo meninos, jovens meninos, que aprenderam uma coisa com IA, com o Google, com qualquer coisa, e depois arrogam, empinam o nariz e soltam como verdades absolutas, fazendo mexendo nas redes sociais, e parece que eles são os donos da verdade absoluta, mas não viveram aquilo. Sim.
Aqui está dizendo, semelhantemente, vós moços, sujeitai-vos aos mais velhos. Sujeitar não é viver de cabeça baixa. Aqui não está dizendo, quando a Bíblia fala de sujeição, não quer dizer ser subjugado, ser oprimido. Mas entendam que vocês precisam aprender com eles, os mais velhos. Eles têm o direcionamento. Você pode ter o conhecimento teórico, mas quem tem a experiência são os mais velhos. Sim. Vez por outra, eu estou conversando com alguém que empina o nariz para cima de mim. Menino que ouviu migalhas caindo das tribunas, nunca se aprofundou na leitura bíblica ou qualquer coisa. Eu paro e pergunto, você já foi até onde na Rio Bahia? A estrada que leva São Luís ao Rio de Janeiro. Não, eu já fui até Pico, no Piauí. Então, você não tem como argumentar para mim, passar pelo Espírito Santo, passar para chegar até o Rio de Janeiro. Por quê? Porque você ainda não caminhou. Então, não se arroubem, você moço que está nos ouvindo, não se arroube de achar que o teu conhecimento suplanta a experiência daquele que é mais velho. E é por isso que Pedro está dizendo, sujeitai-vos, porque eles têm o conhecimento. E cingi-vos de toda a humildade. Sujeitai-vos não sem humildade, mas com humildade. A humildade não é humilhação. Eu costumo dizer que a humildade e a humilhação saem da mesma raiz, do verbo humilhar. Mas é como um compasso. As pontas nunca se tocam. O humilhado é aquele que recebe o peso sobre as suas costas. Ou seja, a humilhação vem de fora para dentro. A humildade vem de dentro para fora. O humilde traz a humildade de dentro de si para transbordar para fora. O humilhado recebe a carga de fora para que ele seja sujeito, e muitas vezes ele é humilhado e não se humilha, né? Sim, sim. Então Pedro está dizendo, a humildade é uma qualidade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. João, é muito comum, no ímpeto da nossa juventude, nós acharmos que descobrimos a mina de diamante mais robusta de todos os tempos. Achamos uma verdade pela qual, naquele momento, morreríamos por ela. Há anos atrás, eu estava num encontro com Jorge Mitian, e ele dizia, há verdades que a gente precisa escrever com lápis, que é mais fácil de apagar depois. Infelizmente, a gente escreve algumas verdades com tinta de sangue que não dá mais para apagar. Então, é o risco das nossas verdadezinhas particulares, nossas descobertazinhas, que, ao invés de trazer grandeza para nós, traz humilhação. Traz humilhação. Traz humilhação. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque como Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, a humildade é o lugar mais centrado. Eu dizia esses dias que a vaidade, né? A soberba, ela não é um sentimento humano, não cai bem no humano. Ela desumaniza o ser humano. E desumanizado, a gente faz coisas que é difícil de imaginar. Então, há sentimentos que eles não pertencem à alma humana. Quando a alma humana se apropria desses sentimentos para experienciá-los, esses sentimentos desumanizam, tornam a gente animais ferozes, não humanos, humildes e compassivos. Então, há sentimentos que a gente precisa rejeitar porque não combina com a gente, principalmente nós que aderimos à fé, que tornamos-nos discípulos de Jesus, e como diz Dona Adélia Prado, há uma crucificaçãozinha necessária na vida de todos nós para que o orgulho seja sacrificado, né? E nos tornemos humanos mais convivíveis, né? Porque tem gente humana que não dá nem mais para a gente conviver, porque não tem mais humanidade. Ou seja, o que você está dizendo é que alguns atributos como raiva, alegria, dor e prazer,
que são atributos no ser humano que cabem dentro do ser humano. Mas a prepotência, o orgulho, a vaidade, a inveja não são atributos do ser humano. Não são não, João. São agregados que o sujeitam, que o sujeitam. Começaram, João, na grande revolução no céu, né? A origem de todos esses sentimentos, que Tiago até falou sobre isso, não se origina no ser humano, se origina numa entidade celeste que acaba comprometendo a natureza humana. Vamos tomar um cafezinho, gente? A gente volta já já. Olá, gente, de volta. Nós estamos tocando num texto tão apropriado para a vida, um texto que Pedro escreve pensado para aqueles irmãos que estão também na dispersão, animando-os a compreender a dimensão da vida, né? Fora dos lugares seguros, João, porque, né, esses caras estão fora de casa. Eles estão envolvidos em economias que eles não dominam, em cultura que eles não dominam, e Pedro está levando esse parâmetro para viver bem em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Isso a mim me interessa muito, eu acho que deve também nos interessar muito, porque nem sempre nós estamos naquele lugar de acomodação, às vezes a gente está em lugares tão incômodos, né? Em lugares tão desconfortáveis que a gente precisa não perder a linha do pensamento, não perder o modelo do reino de pensar, e a gente tende a se perder, né? Na cultura onde a gente está imerso. Às vezes, pelo exacerbo, eu quero lembrar, ficou na minha mente, desde o versículo 4, ficou na versão que eu tenho à mão, aqui uma palavra, e eu tentei associar alguma coisa, quando Paulo diz, e quando se manifestar o sumo pastor. Sim. Por que o sumo pastor? É que era a cultura dos judeus ter o sacerdote principal ou o sumo sacerdote, o pontífice principal. E Pedro está dizendo que, eu creio que sutilmente Pedro está dizendo aqui, não se façam de sumos pastores, de pontífices, porque o sumo pastor é Cristo. E quando ele se manifestar, a recompensa de vocês irá. Ou seja, ele ainda não é manifesto visivelmente para o momento. Ele se manifesta nos momentos que você precisa. Quando ele diz o sumo pastor, ele está falando de uma hierarquia, de um contexto religioso entre os judeus a quem ele estava escrevendo. Como se dissesse, não se arroguem de ser pastores superior, de serem isso, aquilo, aquilo outro, porque o sumo pastor é Cristo. Sim. Sim. É a referência que Pedro dá, né? É a referência. Que acima de tudo, de todos, ainda que os deste mundo falhem, né? Ele não falhará. Ele traz esse pastor, né, que é o melhor de todos, como uma referência. Ele traz a humildade também como um pilar fundamental para se viver, né? Para se viver essa liderança sadia e cheia de honra. Né? Ele diz, olha, a humildade uns com os outros. Ele fala que para os jovens observem aqueles que já estão mais adiantados, mais velhos, observem a eles. Mas depois aí ele diz, a unidade, sejam humildes uns diante dos outros, tanto aquele que ensina, quanto aquele que está aprendendo, com aquele que já é mestre. Ele coloca essa unidade, essa humildade como um pilar fundamental para que as coisas funcionem. Não pode desprezar o outro, né, Não Loide? pode. É assim, líderes mais antigos que desprezam líderes mais novos podem estar desprezando a força que eles carregam. É como o boi velho e boi novo. Boi velho precisa da força do boi novo. E o boi novo precisa da estabilidade, da consistência do boi velho. Não é a igreja não é um lugar de se desprezar, mas de se considerar. Quantas vezes, João, nós aprendemos com os mais novos? Eu, inúmeras vezes, aprendi com gente mais nova do que eu. Né? Aprendi muitas coisas diferentes, não só intelectuais, mas também na forma de viver, me ensinaram a viver melhor. Eu, quando olho para a juventude que me cerca, falo como Chaplin, né? Que me ensinem
a morrer melhor, né? Que me ensinem uma vida mais jovem, né? Eu quero é rejuvenescer. E isso a gente aprende com a força dos mais novos, né? É como os casamentos preconceituados de gente mais nova com gente mais velha acham que vai dar errado, mas pode dar tão certo, né? Porque um ensina a viver, o outro vai ensinar a manter a sua juventude para sempre, né? Então, não dá para a gente desprezar as pessoas porque são mais novas ou porque são mais velhas. É burrice. É burrice dos mais velhos desprezarem os mais novos, também é burrice desprezar os mais velhos. É estupidez. Eu ouvi um pregador, João, há uns poucos anos atrás, que, ouvindo aquele rapaz, eu pensei, fiz um julgamento para dentro de mim, né? Eu disse, quando esse rapaz tiver a experiência daquilo que na teoria ele passa, ele vai ser o maior pregador dessa região. Mas era claro que o conhecimento dele vinha dos livros. Estava claro, tantos livros que ele citava, quer dizer, vem dos livros. Não vem dele, não vem do mergulho profundo na vida, vem ainda da experiência dos outros. Isso é ruim? Não, é um tempo de passagem. Quando aquele rapaz se tornar um homem maduro, né, que passar pelas traições que a vida vai proporcionar, o desencantamento, ele vai se tornar uma explosão. Mas ele não tinha maturidade. Então, no meu julgamento era assim, eu não estava condenando ele por ser jovem, mas entendendo que ele estava no caminho certo. Aprendendo com a teoria, mas a prática fatalmente iria chegar. Então, a gente não pode desprezar os mais jovens de jeito nenhum, porque eles, se seguirem bem o caminho, e a gente está ali para ajudá-los a seguir bem no caminho, né? E não para para cortar suas asas, para impedir o seu voo, mas para dizer para eles, tenha cuidado, né? Se liga no que é importante de verdade. Né? Se eu tivesse um mentor em determinados momentos da minha vida, eu teria rendido muito mais, porque no ímpeto da minha juventude, né, eu desprezei coisas tão importantes e importantizei coisas tão desnecessárias, mas se alguém tivesse puxado ali meu paletó, teria me apontado um caminho com menos sofrimento, né? Muito bem, vamos lá, cara. Vamos lá, vamos agora ao verso 6, né? Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Opa, que bom. Que bom, chegamos a um ponto bom de equilíbrio na vida da gente, né? Gente, nós chegamos até aqui. Eu e o pastor João chegamos a um momento da nossa vida que alguns não chegaram ainda, mas isso não nos deve fazer empinar o nariz e achar que nós somos donos da verdade, donos de tudo. A gente está contente, eu pelo menos estou muito contente, eu acho que você também está, pelas nossas conversas, de termos chegado até aqui, mas isso não nos envaidece, né, João? Isso não traz vaidade, arrogância, presunção para nós. Pelo contrário, isso faz a gente pensar como Deus tem sido generoso com a gente em ter nos deixado chegar até aqui. E o contentamento, não é que a gente está esperando uma premiação porque chegamos até aqui. Graças a Deus chegamos até aqui. E com alguma coisa a fazer, né? Sim. Ele tem nos trazido até aqui e nos dado alguma coisa a fazer. Sim. Como este programa que nós fazemos com muita liberdade. É uma honra sem nenhuma obrigação. Né, como a igreja que cuidamos sem nenhuma... um constrangimento, mas com toda a liberdade. Sim. E com a graça de que ela tem nos ouvido, tem nos acompanhado sem constrangimento nenhum. Então... o que Pedro diz aqui na versão que eu tenho no versículo 7 é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim. Essa expectativa exagerada, né? A gente não vive sem expectativa, é verdade. Mas às vezes a gente exagera a expectativa
esquecendo de que há um tempo certo para tudo, né? Essa coisa do tempo certo é que a gente está com o relógio errado, né? E fica criando uma expectativa no nosso relógio, mas há um tempo certo, né? Esse relógio, esse tempo do homem, né? De planejar quantas ovelhas eu terei daqui a 6 meses, quantos grupos eu tenho que liderar para que haja um crescimento, que muitas vezes não é orgânico, mas é totalmente... Claro que temos que ter uma intenção de crescimento. Pedro fala isso, né? Lá a gente vai ver depois a carta de Pedro, na segunda carta, ele fala que temos que crescer, temos que nos movimentar, mas quando a gente fica só nisso, aí domingo, e na terça, vamos fazer isso, aí perde um pouco o sentido do que realmente, da missão, porque estamos ali. É porque vai na força do nosso braço. O braço. Né? Eu ouvi há muitos anos atrás do Moisés Cavaleiro, ele dizia que todo cristão precisa ter um claro, né, um nítido sentido de missão na vida, né? A gente vive em missão. A gente é missionário pela vida. Sim. E por estar em missão, a gente começa a dar sentido às coisas, né? E sabendo que nessa missão há tempo de plantar, há tempo de regar e há tempo de colher. É querer colher quando a gente está plantando. É frustração, não vai acontecer. É como a plantação de mandioca que o pastor João disse ainda há pouco. Há uma expectativa que daí a 9 meses vai se ter mandioca. Não adianta, se você arrancar antes, você vai ter muita raiz mirrada. Não vai dar para fazer aquilo que se pretendia. Há um tempo certo de colher. Tempo certo. Não dá para precipitar a plantação, ou você vai ter atrofia do seu fruto. Há um tempo certo de amadurecimento. De preparo, né? Sim. De preparo. Toda igreja tem um tempo de preparo, tem os seus canais de como. Tem as crianças que precisamos preparar as crianças, preparar os adolescentes. Quer dizer, são fases, cada fase tem a estação de preparo, estação de consolidação. De agora, poda, justamente, agora vamos colocar à frente, já está pronto para estar à frente, já está pronto para ministrar, né? Então, mas viver nessa expectativa o tempo todo, de muitas vezes, vamos tirar a mandioca lá do quintal do outro, porque no meu quintal não está sendo possível colher a mandioca. Aí eu vou para o quintal do outro e trago a mandioca que já está prontinha, porque eu não soube esperar o meu tempo, o tempo de Deus, para que tudo acontecesse. Acho que era por isso que o pastor João dizia que de vez em quando tinha que ir lá na plantação dar uma olhada, né? Correr o risco de algum vizinho arrancar um pé de mandioca. O pastor João. Não, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Algum animal que entrou no campo e arrancou as raízes, faz parte, faz né? Parte. Lembra que quando Salomão falava, olha, já existe um tempo para que já está pronta, né? Já está dando fruto. Aí depois ele olha e diz, olha, teve uma brechinha, e por aquela brechinha entrou uma raposinha, invadiu a plantação, né? Então, muitas vezes, nesse tempo de preparo, se não estivermos vigilantes, sóbrios, entra coisas e atrapalha toda a plantação. A precipitação é desnecessária, né? E a gente, às vezes, lida com muita precipitação, né? Que é tudo para ontem. O ilustre Gesiel Gomes disse que a gente tem todo o cuidado para não querer saber o que vai acontecer com a gente amanhã, porque vai perder a graça, né? Sim, é verdade. Se tentarmos conhecer o amanhã, quando o amanhã chegar, ele já não tem mais graça nenhuma para a gente. Sim. Pedro lança essa colocação aqui, baseado no que Jesus disse quando os discípulos, que é inerente do ser humano, a preocupação e até a antecipação das coisas. Mestre, em que tempo tu vais restaurar ou restituir o reino a Israel? Lembra dessa preocupação dos discípulos? Sim. Estavam caminhando com ele, nunca tinham tratado desse assunto. Era a restituição do reino físico de Israel, do reino político. E eles perguntaram, quando é que tu vais restaurar? A resposta de Jesus foi assim, aparentemente parece muito dura, quando ele diz,
não cabe a vocês conhecer isso. Ou seja, não vai estar no tempo de vocês saber isso. Mas eu vou dar um outro segredo para vocês. Recebereis poder, mas vocês serão testemunhas. Mas vocês esqueçam essa preocupação exacerbada, porque há um afazer muito maior na vida de vocês do que essa preocupação política de vocês. É que muitas vezes nós abandonamos o reino pelas questões comuns da vida. Nós trocamos, nós nos envolvemos politicamente e esquecemos de ir à igreja, de comungar com os nossos irmãos, esquecemos dos princípios de honestidade. A política é um dos veios, eu estou falando da política, mas acontece também no meio empresarial. Você se envolve tanto que quando espanta você está perdendo o princípio da ética, você está perdendo o princípio os valores que te são inerentes, porque você foi deixando de lado. E aí Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, o cuidado é dele, ele já assumiu esse cuidado em nós. Essa semana pela manhã eu recebi, às 6 da manhã, às 7 da manhã eu recebi a visita do meu filho. Pai, quero conversar com o senhor alguns momentos. Pois não, sente aqui. E nós nos sentamos, ele foi me falar das questões de negócio, da preocupação que eu devo ter com estabelecer, porque muitos muito mais fortes do que eu estão quebrando ou quebrados. Ele disse, eu quero lhe advertir sobre isso. Filho, eu já venho pensando nisso, já venho tendo cuidado, já venho tratando disso, mas muito obrigado pela essa sua preocupação comigo, essa sua visita que me trouxe muito mais segurança do que estou fazendo. Eu sei que ele tem cuidado de mim e se o negócio tiver que desaparecer, a gente vai continuar vivendo. Uhum. Sim. Eu estava, João, lembrando de uma canção do cancioneiro da nossa história, que diz assim: a cigana leu meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei, o que será o amanhã, como será o meu destino, já desfolhei o mal me quer, primeiro amor de um menino, como será o amanhã, responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Essa ansiedade humana, né, que recorre a todos os ritos para tentar descobrir e perde a graça, como você fez a citação do Gesiel Gomes, perde a graça. O negócio é a surpresa do dia de amanhã, né? Ou o dia de hoje, que pode ser uma surpresa para mim. Por quê? Tudo que me cabe é o hoje. Eu fico numa expectativa exagerada do amanhã, mas tudo que eu tenho é o hoje. Amanhã eu posso não acordar. Lembra de Tiago falando sobre isso? Essa coisa, amanhã eu vou fazer, amanhã... Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Não está no nosso controle. E o grande problema da ansiedade, que na versão de João diz, é esse querer controlar o destino, querer controlar o futuro. A gente não controla o futuro. A gente só tem o hoje para fazer. Ou eu transformo aquele dia cinzentozinho numa obra de arte, descubro os vários tons de cinza dele, ou então eu vou ficar transferindo sempre para amanhã, vivendo gerundicamente. Eu preciso viver o presente. E o que tem roubado o meu presente é essa expectativa desastrosa do dia de amanhã. Isso não é legal. Eu tenho que ter uma relação saudável com o futuro, mas o futuro não pode roubar o meu presente. Eu tenho que plantar para colher, senão eu não colho. Sim. Plantar até tâmaras, né? Uhum. Mas eu não posso abrir uma conta contando com a safra daqui para o ano que vem. Sim. Eu preciso plantar, eu coloco peixes nos açudes, é um investimento alto, mas eu não posso tomar dinheiro, eu particularmente, tomar emprestado ou consumir aquilo que eu ainda vou ganhar, ou que eu espero ainda ter como lucro.
eu não posso consumir aquilo que eu ainda penso em ter como lucro daqui a 9, 10 meses. Sim. Eu preciso estar seguro do que está me acontecendo hoje. Pode não chover, pode chover demais, eu não controlo isso. Qualquer não. coisa pode acontecer. Uhum. Não é, o controle não é meu, então eu tenho que lançar a minha ansiedade sobre ele, ou seja, eu estou colocando, eu estou plantando. Uhum. Mas no outro contexto, quando Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento, né? Uhum. O crescimento vem dele. Por outro lado, ter o cuidado, eu procuro uma caderneta, tenho uma caderneta quase toda semana, sento e deixo anotadinho minuciosamente como deve ser manuseado cada tanque, porque amanhã, se eu não estiver, alguém não vai ter dificuldade para resolver o problema. Uhum. Então, a minha vida é organizada para hoje. Sim, exatamente. Amanhã, se eu for chamado para a eternidade... Está tudo organizado. Está tudo organizado. Quem vier cuidar não vai ter trabalho. Esse é o senso de propósito, né? É o de Pedro também. Sim. Ele disse que ele está anotando para que futuramente estas pessoas tenham acesso. Uhum. Sim, sim. Cara, agora nós vamos para um texto muito legal, que é o verso 8, né, Luiz? Uhum. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Uhum. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Ok, vamos parar aqui. Bom, de trás para frente eu diria que Deus não tem a última palavra. Ele tem a primeira e a última, né? Ele tem a primeira e a última e a gente precisa entender isso. Cara, olha a importância que Pedro está dando à condição emocional dessa gente que ele está escrevendo. Quer dizer, que está escrevendo para mim também, né? Tenham a mente tranquila, mas estejam sempre atentos. É que João vinha falando, eu estou planejando aqui, está tudo organizado, ok? Estou com minha mente tranquila, porque se eu morrer hoje, está tudo organizado, eu estou atento. Essa prevenção, ela faz com que a gente viva o presente com muito mais consistência do que aqueles que só estão preocupados com o futuro. Que não se organizam. Uhum. Então, ter a mente tranquila é o início de todas as coisas. Até a pobreza e a riqueza está mais ligada à nossa mentalidade do que ao quantum financeiro que nós temos. Pobreza não é uma condição senão da nossa mente. Se eu tenho a mente escassa, eu posso ter muito dinheiro e ser tão pobre quanto o mais miserável de todos os homens. Tudo quanto eu possuo é dinheiro. Tudo que eu possuo é dinheiro. Então, é a tranquilidade de manter a sua mente aquietada, organizada. Volto a Mateus 5:8. Tenha a sua mente organizada. Porque se a gente estiver organizado mentalmente, pode vir uma tempestade inesperada e alagar ainda mais o meu açude, mas se eu tiver com a mente organizada, eu posso dar destinos a isso. Mas se eu tiver com minha mente organizada, não importa a quantidade de água, eu vou me perder naquilo que eu estou fazendo. Se eu não me perder internamente, raramente eu me perderei do lado de fora. Pode ser que o ambiente não seja o mais favorável, mas eu não me perco na jornada do lado de fora, porque eu não estou perdido pelo lado de dentro. A minha grande referência não é o que está acontecendo lá de fora, João. É o que está acontecendo dentro de mim. Por isso, a gente precisa estar com a mente tranquila. Gente, tranquilizemo-nos.
há uma fartura tão grande nesse texto, dizendo que Deus está no controle, que Ele vai estar ali, que Ele vai estar presente, que Ele vai estar suprindo. Eu preciso crer de todo o meu coração nessa soberania de Deus. Mesmo vivendo um momento difícil na minha vida, né, o sofrimento não dura para sempre. Não na presença de um Deus generoso que tem planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Isso aqui deve acalmar a nossa alma quando aquilo que nós estamos planejando não está dando certo. É preciso ter paz, é preciso ter quietude no coração. Pedro nos leva aqui para um ponto no mundo espiritual. Quando ele diz no texto que eu tenho em mão, sede sóbrios e vigiai. Vigiai, sede sóbrios, vírgula, vigiai. A vigilância foi também pronunciada por Jesus quando disse vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. A vigilância é aquilo que você costuma pregar dizendo visite-se todos os dias. A visitação de todos os dias é uma necessidade. Sim. Assunto que a gente vai deixar para o próximo bloco. Sim, a gente volta falando sobre isso, João. A gente vai tomar um café e volta falando sobre esse assunto. Olá, gente, de volta com o programa Café com Bispo. Esse é o terceiro bloco da nossa programação e eu queria lembrar, no início desse bloco, que agora às 9 horas da manhã nós temos início aqui na igreja um encontro, uma roda de conversa em torno do Evangelho e a vida, que eu quero convidar você para estar conosco. Tem sido um encontro formidável, pessoas que estão ouvindo a nossa programação aqui pela rádio, têm nos dado a alegria de estar conosco nesses encontros e tem sido muito legal. É um momento em que a gente não monologa, né? Um momento de diálogo, de conversa, e tem sido enriquecedor. E quero abrir para você essa oportunidade de estar conosco, se você estiver livre e desejar estar aqui. Aqui é a Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Facilzinho de achar. Rua Santo Antônio fica bem aqui na curva do 90 e a gente está esperando com o coração aberto, com um cafezinho, uma torradinha, um biscoitinho, para a gente tomar café junto e papear sobre a profundidade do Evangelho. É quando a gente tem a oportunidade de mergulhar um pouco mais profundo nas questões da vida e onde o Evangelho opera em nós. Tem sido muito legal, estamos estudando a carta aos Hebreus nesse encontro do Didaquê e está sendo muito proveitoso. Bom, dada a informação, nós vamos retornar, João, àquela coisa do conflito, né, que a gente terminou o bloco tão aceleradamente, falando dessa inquietação que as pessoas estão tendo com a vida e deixando a vida passar direto e sem a minha vigilância, aquilo que eu tenho falado. O bispo tem pregado e quase todas as suas prédicas, ele diz, visite-se. Essa falta de visitação é a falta de vigilância. Eu falei da plantação, da beleza da plantação, mas falei também que a gente visitava a roça no mínimo uma vez por semana. Sim. Quem não se visita, quem não visita o ministério que cuida a sua missão, está sujeito a cair em dificuldade. Pedro fala aqui do adversário chamado diabo. Pedro entra nessa questão espiritual. E ele diz assim, ele anda em derredor de vós, rugindo como leão, buscando ou procurando a quem possa tragar. A versão que eu tenho à mão. E vocês têm visto, de vez em quando, pegam algum flashzinho ali pela rede social, espreitadas de leão, safari na África, espreitadas de leão, né? O leão, ele não enfrenta um búfalo, ele não enfrenta um hipopótamo, ele não enfrenta qualquer animal de cara. Ele fica o tempo todo divagando, rodeando, amoitado, escondido, camuflado, até o momento de descuido da presa, onde ele possa avançar. Em algumas ele sai vitorioso, em outras ele perde.
mas ele trabalha exatamente, Paulo diz aqui, ele anda em derredor de vós como leão. Foi um ledo engano o tempo todo dizendo que o diabo é um leão que tenta devorar a gente. Não, o leão é o leão da tribo de Judá. O diabo anda como leão, ou seja, espreitando, buscando uma falha. Ele vai buscar aonde você mais... Se você tem uma tendência, se você vem de uma tendência de ganancioso, cuidado no seu ministério, porque o diabo põe exatamente essas iscas lá naquele ponto onde você é mais tendente, onde mais tendencioso, onde você tem mais fragilidade. É ali que ele procura entrar. O leão nunca ataca de frente, o leão ataca sempre por trás ou de lado. De frente você está vendo, mas num descuido qualquer, muitos dos amigos da gente têm fracassado, têm sucumbido, tanto na área empresarial, quanto na área pastoral, quanto na vida comum, exatamente porque não vigiaram. E Pedro está dizendo aqui, vigiai. Vigiai porque a espreita, você não está absoluto na vida. Há sempre um inimigo tentando. Pedro fala disso aqui. O diabo, ele fala de um diabo que é existente. Não é visível, mas é existente. E a existência dele, a sua atividade é trair, é roubar, é minar, é destruir. Há uma adversidade entre Satanás e Deus, por conta da sua queda. Então, desde lá, ele tenta vingar-se, como ele não pode vingar-se em Deus, ele tenta vingar-se no ser humano. E aí o Pedro está dizendo, tenha cuidado, porque ele está por aí buscando, rondando. Em qualquer falha você pode ser tragado. Sim. Ele não diz que o diabo é um leão, né? Ele diz que ele ruge, brame como um leão. Ou seja, a sua estratégia é de leão. É a estratégia de leão. É muito interessante, eu li um livro há muitos anos atrás, eu estava iniciando na minha fé, do bispo Robert McAllister, que ele fala que a grande caçadora é a leoa, não é o leão. O leão, ele produz um pequeno terremoto com seu bramido, e os animais que estão acuados, eles se assustam com aquela e fogem. Quando eles saem da toca, do lugar seguro, a leoa vem e pega aquele animalzinho que saiu fugido, né? Então, a estratégia dele é nos assustar, né? Por isso a mente tranquila, porque se ele nos assusta, a gente sai da posição de segurança, do lugar seguro onde a gente está, e se expõe aos riscos e ao perigo do mundo exterior. A gente está seguro, está guardado. Ele bramiu, a gente se assustou e sai correndo. Por isso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? É o diabo, não os diáconos, né? Ô, brincadeirinha de mau gosto, desculpem os diáconos aí. É que essa coisa do bramido do leão pode ser assustador para nós, que estamos bem acomodados, estamos tranquilos, de repente um rugido, um bramido, e a gente se apavora e se expõe. Nisso que a gente se expõe, a gente se torna uma presa fácil, né? Para ser tragado. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. Se a gente estiver com a mente tranquila, a gente compreende que esse pequeno terremoto é só um bramido sugerindo que a gente saia do lugar seguro, né? Um rugido para intimidar, né? Sim. Para nos deixar tímidos, é isso mesmo. É interessante como Paulo aqui ele traz, olha, vigilância, sobriedade e firmeza na fé. Firmeza na fé. Cara, a fé é o elemento essencial para a gente ter uma vida interior saudável. Se você tirar a fé, você vai ter que lutar sozinho com seus psiquismos, né? E aí se torna muito severo, porque nós não estamos tão bem assim como às vezes sustentamos no nosso discurso da aparência, né? Mas quando a gente combate com a fé, quando a fé é um elemento que percorreu e percorre a nossa vida,
a gente encontra lugar de sustentação nela. Cara, em Deus faremos proezas. Amém. Em Deus faremos. Saltaremos muralhas, enfrentaremos exércitos. É interessante, meu bispo, porque quando ele diz, não baixem, o apóstolo Pedro diz, não baixem a guarda, mas Pedro baixou a guarda. Lembra quando Jesus estava ali para a crucificação e chamaram ele, ele é aquele que estava ali, o leão estava tragando, né? Estava rugindo por ali, e nesse momento foi um momento perto da fogueira que ele negou. Né? Negou Jesus ali. A leoa da culpa tomou conta dele. Justamente, mas foi também perto de uma fogueira que ele foi o que erguido, né? Interessante, que ali o Senhor levantou novamente a guarda de Pedro. Eu tratei disso agora há pouco, exatamente porque o envolvimento com as tarefas, o envolvimento mental, o envolvimento físico, o envolvimento emocional que a gente tem com as tarefas que a gente tem na vida. Verifica-se que Pedro não estava na oração, Pedro estava ali fazendo o trabalho, envolvidamente fazendo o trabalho. Pedro era a linha de frente, mas estava tão vulnerável, por falta de vigilância. O que fez Pedro, entendo eu, faltar na vigilância? O exacerbo do trabalho que ele executava. Pedro estava tão vigilante que sacou de uma espada para defender Jesus. Não se ateve ao risco que ele estava correndo ali. Aquela soldadela todinha para matar, aquele soldado romano para matar um, matavam de graça, matavam por perversidade. E Pedro não se ateve àquela situação porque Pedro estava envolvido. Muitas vezes nós nos envolvemos de corpo e alma numa tarefa, no ministério, na empresa, no serviço que nos foi dado, de forma tão intensa que perdemos a vigilância. O que Lloyd disse exatamente, Pedro perdeu a vigilância nesses momentos e só veio recobrar depois que Jesus o encontrou novamente, depois de ressuscitado, e disse: Pedro, a tarefa agora é uma outra, é apacentar ovelhas. Não é correr atrás de lobos ou de leões, é apacentar ovelhas. Então Pedro, a partir daí teve, ou seja, o exacerbo do trabalho diminuiu na vida de Pedro. Ele pôde ter tempo para dizer isso aqui para a gente, para se pronunciar no dia de Pentecostes. Por isso que ele diz, eu sei o que é ser líder, o que é passar por sofrimento, né? O envolvimento que nós temos é o que nós queremos dizer mais uma vez àqueles pastores que nos ouvem, aqueles que têm responsabilidade. É preciso ter cuidado e estar vigilante, porque só fazer o trabalho não basta. Só fazer o trabalho não basta, é preciso fazer e vigiar e ver se está tudo certo. Eu volto à questão da roça. Lá na nossa região, não bastava plantar e cuidar, precisava ter cercas contra os animais. De proteção, né? De proteção e vigilância constante, para ver se não foi invadida. De repente a gente deixou, tá tudo bem? Então tá tudo beleza. Quando chegava, tinha entrado o porco, o catitu, qualquer coisa, tinha acabado com a lavoura. Então, para que isso não aconteça, o nosso desejo hoje é que cada um que nos ouve tenha vigilância constante no seu ministério, porque há alguém rondando o teu ministério para te pegar, e muitas vezes você está tão cansado, tão exacerbado de trabalho, tão elocubrado com o trabalho que está fazendo, que não tem tempo para ver que brechas estão acontecendo. Na nossa relação doméstica, né, João? Às vezes a gente vigia um monte de coisa, mas não vigia aquilo que deveria ser o primeiro lugar de vigilância, né? E a gente vai perdendo esse time da vigilância e os catitus vão entrando por ali, né? O lugar onde não há cerca, onde não há proteção. Eu estava me lembrando, enquanto o João falava, de Samar. Samar é um cara doido, mas que mantinha vigilância sobre suas coisas, né? Mesmo insignificante, né? Mesmo insignificante. Olha lá, 200 quilos de lentilha, o que dá isso, né? R$5, R$6, meio quilo de lentilha. No entanto, ele parte para defender o seu campo de lentilha dos midianitas, que eram terríveis, né? Eles não colhiam, eles acabavam com a lavoura, né?
E ele corre para lá e a força de 1000 homens estava sobre ele. Ele sozinho com a queixada de jumento na mão bota para correr todo aquele grupamento de soldados midianitas, né? Que loucura, um queixo de jumento, meu irmão. A missão do queixo de jumento. Não inventa história, Lógico. Daqui a pouco você vai ter nego levantando o queixo de jumento. Aí vai morrer jumento. É aí, a vigilância, é o cuidado. Então, se você está vigilante, na minha missão, durante 30 anos, não é importante se você fosse um bom atirador, tivesse uma boa mira. Uhum. Em qualquer embate, a necessidade era a vigilância, o cuidado. Eu lembro que eu fui numa missão com um amigo e, de repente, eu estava tão seguro do que eu estava fazendo e o amigo estava por trás de mim, vigilante, e eu não percebi. Quando eu espantei, o cara vinha por trás de mim com a faca para me furar. O colega estava vigilante e impediu daquilo acontecer. Podia ter sido uma tragédia. Então, a vigilância faz toda a diferença. O Samar estava vigilante na sua... Davi saiu para fazer uma guerra, uma emboscada, e quando voltou à cidade, onde vivia com as suas esposas, estava toda deteriorada, levaram tudo. E eles, cansados, tiveram dificuldade para recuperar. Então, há uma necessidade da gente estar vigilante naquilo que está fazendo. Em nome de uma conquista, né, João? A gente deixa de vigiar coisas tão essenciais. Até de saborear a conquista passou aqui a memória, de comemorar, de celebrar a conquista. Estamos deixando brecha para acontecer. Sabe aquela história das 100 ovelhas? O que me deixa muito atento naquela história é que Jesus diz que o pastor deixou as 99 em segurança. E foi buscar a ovelha que se havia perdido. Porque se ele não tivesse deixado elas em segurança, podia ser que em nome dessa que se havia perdido, ele perdesse eram as 99, né? Eu estava tão absorto, chegou um tempo que eu estava tão absorto com o meu trabalho, com o sucesso do trabalho, muitas questões insolúveis eu tinha resolvido, e aquilo me deixava tão alegre, tão animado. E um dia eu cheguei em casa, eu trabalhava no interior, passei mais de 13 anos trabalhando no interior. Eu já citei isso aqui, um dia eu cheguei em casa, minha caçula olhou para mim e disse: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Olha que loucura. Ele foi uma punhalada no meu peito. Hoje eu ainda fico acompanhando e vendo brechas que eu deixei, que eu podia não ter deixado. Ter evitado, não? Fossem mais equilibrados na vida. Não que eles sejam desequilibrados, mas podiam ser mais proveitosos, podiam ser mais eficientes no que fazem, se eu tivesse dado mais atenção a ele do que ao trabalho que eu estava fazendo. João, há coisas que só vão acontecer porque a gente está ali. E há coisas que vão deixar de acontecer só porque a gente está ali. Eu vou falar de um assunto bem melindroso agora. Mas eu tenho uma gama de pastores que perderam as suas famílias por conta do exacerbo do trabalho excessivo com a igreja que cuidam. Perderam seus filhos. Não raramente você encontrar filhos de pastores por aí dizendo: meu pai cuidou mais da igreja do que de nós. Essa vigilância precisa estar constante em nossas vidas. Porque é bem aí que ataca o adversário. E quando espantamos, ganhamos o reino e perdemos a nossa família que vem de perto. Tenhamos o cuidado de Samar, sejamos prontos para defender até aquilo que parece ínfimo. Sim. Cara, coisa séria essa, né? Bispo, quando ele fala assim, o sofrimento não vai durar para sempre, né? Às vezes a pessoa pensa que aquele sofrimento é eterno. E o apóstolo Paulo é muito parecido, porque o apóstolo Paulo também fala, eu até anotei aqui, lá em 2 Coríntios 4,17, ele fala do sofrimento como uma leve e momentânea, né? Que é algo leve e momentâneo, não vai durar para sempre. Pedro aqui ele fala sobre isso também, né? É porque a sensação de quem está sofrendo
é que aquele sofrimento é eterno. Né? Não É como, por exemplo, uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, ela leva 15 minutos, mas parece uma eternidade. É a sensação que a gente tem quando está passando pelo sofrimento, é que aquele sofrimento a gente não vai conseguir se encontrar nunca mais. Assim, isso vai se eternizar. E a gente fica com a pergunta, quando vai terminar? Quando vai terminar? É um lenitivo, quando Pedro escreve, é como um bálsamo para a alma, a gente entender que o sofrimento não dura para sempre, e não dura mesmo. Ele diz, não na presença de um Deus generoso. Cara, é isso aí que organiza a mente da gente, né? Assim, nós que somos escolados na escola, ou escolarizados na escola do sofrimento, ainda que tenhamos aprendido, ainda temos aquela sensação primitiva de que não vai passar, mas vai, né? Eu me lembro quando era criança, que eu sofria lá uma escoriação qualquer, minha avó dizia assim, meu filho, quando casar isso passa. Eu acho que minha avó já estava me preparando para entrar na escola do sofrimento, né? Ai, meu Deus do céu. Eu costumo dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. É inevitável passar pela dor. A dor, ela impacta, né? Ela impacta, ela quebra o pacto do sossego, né? Impactar é quebrar o pacto. A dor impacta, mas o sofrimento não precisa ser impactante, ele pode ser atenuante. Se eu entender que é um processo, se eu entender que é um processo, todo processo tem começo, meio e fim. Amém. Eu não preciso eternizar um processo. A dor, sofra a dor, não tem como fugir. Não tem como, num luto, por exemplo, você, não chore, não. Cara, deixa o cara chorar. Chora com ele, meu irmão. Chora com ele. Recepcione essa dor. Sim. Como um lutador recepciona uma pancada. Exato, João. Qualquer pancada de um lutador em mim é um desastre, é um desmonte. Sim, se eu resistir, eu vou ficar quebrado. Mas em outro lutador, em alguém que está esperando, preparado para recepcionando, aquilo, né? Recepcionar com manejo, com dignidade, ela não o ofende, ele continua lutando. Sim. É até uma maneira de cansar o opositor, né? Então, o sofrimento, como o Bispo está falando, depende de como você recepciona. Tem pessoas que antes que o sofrimento chega já está abrindo a boca e gritando, e berrando, e se lamentando, se lamuriando. Mas aqueles que resistem, exatamente resistem. Não quer dizer que você seja o durão, mas se prepare-se para resistir às dificuldades da vida, porque você terá espírito para dirimi-las, para acabar com elas. É interessante porque o apóstolo Pedro, ele vem falando isso a carta inteira, mas quando ele chega aqui, ele diz, olha, vocês não são os únicos. Existe cristão passando por sofrimento em todo o mundo, ao redor do mundo. Vocês não são os únicos. Aí ele diz, mas a diferença é que com Jesus, com Deus, com esse Deus generoso, vai passar. É maravilhoso quando ele diz isso, né? Ele vai falando para esse povo que estava aqui em um lugar específico, né? Vários povos aqui, várias regiões. E ele fala desse sofrimento que vai passar. Né? Vai passar. E que vocês não são os únicos. Tirem isso da cabeça. Comecem a ter só tranquilidade. Sofrendo, né? Tranquilidade na mente, né? Vigilância no terreno que vocês estão passando e certeza que a fé tem que estar, o quê? A fé tem que estar em dia. Sim. É maravilhoso. Sim. Lógico, é muito comum a gente se perder no meio de um sofrimento. E esse é o perigo da gente se perder durante uma estação de sofrimento. Por isso a mente tem que estar tranquila, para que a gente não se perca, porque vai passar. Quando passar, o que sobra? Eu sempre fico pensando nas tempestades, o que é que sobra quando a gente passa por uma tempestade? O que é que sobrou? Porque vai sobrar alguma coisa. Ou pode sobrar tudo, se eu tiver um edifício bem estruturado, ou pode não sobrar nada,
se eu edifiquei a vida de qualquer maneira, né? Lembra da parábola que Jesus cita sobre as construções, construções, né? Uma na areia, outra no solo. Exatamente. Então, assim, a tempestade é inevitável. Gente, a gente não pode ter essa ideia de preciosismo quando a gente está lidando com Deus tão generoso e tão grandioso. Não é por causa de mim, esse esquindozinho de Deus, né? Às vezes eu tenho essa impressão de que a gente se sente assim uma ovelhinha de Jesus, um soldadinho de Cristo, né? Uma florzinha de Jesus. Nós já deixamos de ser soldadinho de Cristo e florzinha de Jesus há muito tempo. Quando nos tornamos maduros, que nos tornamos coparticipantes do sofrimento de Cristo, precisamos ter outra mentalidade. Não tem essa mentalidade infantil, né? De que por causa de mim, somente de mim, né? Que eu sou preferido. Essa vaidade de ser filho do rei precisa cair um pouco da nossa cabeça. O ser filho do rei não deve gerar vaidade em nós e preciosismo em nós, não. Nós somos filho do rei, mas nós vamos para a batalha como todo soldado vai. E está tudo certo com isso, não tem nada de errado, né? Imagina o apóstolo Paulo passando tantas coisas e ele diz: leve e momentânea tribulação produz em nós o quê? Um peso de glória. Sim. Maravilhoso. Eu confio em gente que passa... Assim, gente que se machucou, que caiu, que se ralou, eu confio mais do que gente que nunca sofreu. Não sabe o que é sofrimento, não pode entender nada, né? Por isso é que confiamos em Jesus. Ele viveu a natureza humana por completo, ele sabe o que é sofrer. Homem de dores. Vamos tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente. Estamos no quarto e último bloco do programa de hoje. Uma alegria estar com você. E lendo essa carta de Pedro, já no capítulo 5, no finalzinho, que ele diz que é uma breve carta, mas eu estava falando aqui em off que uma breve carta que está levando 2 semanas para a gente ler, né? De tão breve que ela é. Mas é uma carta que, embora tenha brevidade, são 5 capítulozinhos, é uma carta que tem muita substância prática para a nossa jornada pela vida, né? A gente está considerando coisas aqui que são tão importantes para a vida da gente. E Pedro, mesmo numa carta tão sincopada, ele entra em assuntos assim, altamente pontuais para que aqueles que fossem ler esta carta tivessem o impacto causado por ela, alinhando coisas desalinhadas na vida, né? Melhorando a qualidade do pensamento e do sentimento, arrumando o interior. E nós já estamos aqui no verso 12, caminhando para o fim, né, Loide? Sim. Envio esta breve carta a vocês por meio de Silas, um irmão muito confiável. Tenho a maior consideração por ele. Escrevi de modo mais claro e veemente que pude. Essa é a verdade generosa de Deus. Recebam-na de braços abertos. Tá bom, vamos dar uma paradinha aqui. Cara, ele definiu muito bem. Escrevi de modo mais claro e veemente que pude. E acho que foi mesmo, veemente e claro. Porque assim, não deixou insegurança, não deixou dúvida, gerou clareza, né? E ele fala dessa verdade generosa de Deus, para que os irmãos que estavam ali, só lembrando mais uma vez, eles estavam também numa dispersão, estavam fora do seu território de segurança, vivendo em ambientes seguros, como a vida é, né? Qual é a segurança que a gente tem na vida, né? O terreno, às vezes, é tão incerto, né, João? É como você falou da fala de seu filho para você, sobre a instabilidade do mercado. Às vezes você está num mercado se sentindo tão seguro ali, mas aquele mercado já está mudando de posição, ruim, e você está se sentindo seguro e não está lá na sua base, né? Está uma corrosão e você não está percebendo, e de repente, plum, desaba tudo e você está desapercebido, né?
Então, essa carta é para a gente perceber que o terreno da vida ele é insólido. Às vezes, movediço, inseguro, traiçoeiro, e a gente está aqui, nesse terreno da vida. Que a fé e a nossa consistência, a nossa união com Cristo, ela vai fazer com que a gente passe por essa jornada desafiadora que é viver, não é? Viver não é tão simples e tão fácil. Tão simples e tão fácil é o caminho que a gente escolhe da estrada do nosso interior. Mas do lado de fora, que a gente não controla tudo, ou se controla quase nada, né? Quando a gente consegue controlar alguma coisa, é a nossa reação, nosso impulso, mas do lado de fora a gente não controla nada. A gente não controla as traições, a gente não controla o mercado, a gente não controla... Está aí, nós estamos prestes a passar por uma recessão planetária. A Inglaterra ingressou agora na guerra, mandou um navio para o Estreito de Hormuz com a intenção de arrastar a OTAN para dentro do conflito. Meu Deus, se isso acontece, se a Europa entra nesse conflito, pronto. O bombardeio a Israel, que está muito... há uma possibilidade muito grande de haver um bombardeio como nunca houve antes. Então, nós estamos num momento muito incerto. Quem hoje está com sua empresa, seja lá do que for, que está muito seguro? Não há segurança em nada. Nossa segurança está absolutamente em Deus, que nos fará andar em perfeita vitória, seja qual for a situação. Na versão que eu tenho a mão aqui, Paulo diz, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Pronto, resumiu tudo. Resumiu tudo. Porque se a gente permanece firme, João, não como teimoso, mas como um perseverante que sabe que tudo acontece, que tudo vai passar, né? Mesmo diante da notícia do caos, a gente está ali firme, seguro, pronto para viver o que restar para nós. Se a gente vai comer maná novamente, codorniz novamente, a gente não sabe. Né? Mas o que é que reserva a história para nós? Nós não temos a mínima ideia. Nem pálida a gente tem. A gente fica inventando história aí, né? Escatologicamente criando histórias, mas qual é a segurança que a gente tem? Outro dia eu vi um escatólogo dizendo, Jesus volta nos próximos 3 anos, quem sabe se alongar muito daqui a 40 anos. Mas quem é que tem essa agenda? Nem Jesus tem essa agenda. A agenda não está com ele, a agenda está com o Pai, pode levar mais 500 anos. E daí? A gente não é pode senhor da hoje. história. Por que a gente quer um calendário, né, João? Por que a gente quer a cartomante? Na verdade, muitas destas previsões são de cartomantes da fé, que ficam tentando adivinhar com sua bola de cristal quando é que as coisas vão acontecer. Gente, a gente não sabe de nada, a gente tem uma ignorância total sobre essa agenda divina. O que a gente precisa é estar apoiado em Cristo. Aconteça o que acontecer, é estarmos apoiados nele. Está firme na sua graça, que Sim. é o que Pedro está dizendo aqui. É a verdadeira graça de Deus. Sim. A graça que ele está dizendo é o Cristo, né? Sim. É o Cristo de Deus, permanecer nele. João, assim, a gente se surpreende sempre com o que Deus faz. Eu tenho lido relatórios muito contemporâneos que diz que no Irã, hoje, tem se rendido a Cristo aos milhares. Pessoas que, por causa da opressão iraniana sobre o estado de religião deles, estão se questionando. Isso é o que Deus tem para nós? Esse é o Deus a quem servimos? E alguns deles, e eu li que aos milhares, estão se rendendo a Cristo, estão silenciosos, mas assim como a igreja crescia na cortina de bambu, né? Assim como a igreja crescia na cortina de ferro, a igreja hoje cresce entre os muçulmanos de uma maneira muito veloz. Como tu pode imaginar isso? Como eu vou imaginar isso? Mas os relatórios estão dizendo, né? Gente que está ali por perto e constatando que aos milhares
estão se convertendo num regime de extrema opressão. Que estratégia é essa? E a gente fica aqui questionando o que Deus vai fazer, se Jesus volta amanhã, se volta daqui a 2 dias, daqui a 10 anos. Cara, não é questionamento nosso. Nosso questionamento deve ser como eu devo viver enquanto eu aguardo a sua vinda. Né? A nossa esperança é a sua vinda, mas nós não estamos em desespero. Nós estamos vivendo com nossas mentes tranquilas. Porque aconteça o que acontecer, nós estamos em Cristo. Se eles sobrevivem em Cristo num regime como aquele, que dirá nós que não temos esse regime sobre nós? Então, assim, a gente precisa acordar para a realidade de que nós temos uma liberdade que em muitos países não há, e enquanto a liberdade que nós temos, se teremos para sempre, eu sei lá, né? A gente não sabe, mas enquanto tivermos, aproveitemos essa oportunidade para vivermos tão regaladamente quanto possível for, e viveremos em paz. Se apertar o cerco, nós viveremos no cerco apertado, mas nós não desapareceremos diante de um cerco apertado, porque ele vive em nós, ele reina. E não é a utopia, é a presença real do Senhor na nossa vida, né? Estar unido a Cristo é o segredo que todos os apóstolos contaram. E Pedro, mais uma vez, diz, é a nossa união com Ele. A nossa união com Ele. E olha onde Pedro estava. Ele injetando ânimo, força, fazendo esse povo potencializar a fé. E de onde ele estava escrevendo? Né? De um lugar ali onde não era dos melhores. Não tinha conforto. Pedro não estava em conforto nenhum. Não. Também estava sob forte opressão. Não é? Dentro de pouco tempo ele também vai ser assassinado. Não vai demorar muitos anos. Por isso que ele diz, ele escreve de maneira clara, de maneira com muita veementemente, como ele diz? Sim. Veementemente, né? Muito claro, e ali todo o tempo lembrando, trazendo a lembrança, coisas que ele falou lá no 2º capítulo, ele volta no 4º, lembrando novamente, tremendo isso. A nossa experiência cristã, meus irmãos, é para a vida ou para a morte. É para a vida ou para a morte. Se estou caminhando pela vida ou se estou caminhando para a morte, pouco importa. O que importa é que eu esteja nele. Esse é o segredo que faz com que a gente não fique tão intranquilo vivendo os momentos desafiadores da vida. Né? É simples assim. Agora, é complicado viver nesses momentos? Sim, é complicado viver nesses momentos. Mas se a gente tiver com o coração saudável, com a mente saudável, a gente consegue viver assim. É só olhar para de onde a gente veio. Eu vim de lugares muito piores. Olha onde eu cheguei. João, olha para a tua história, olha onde você chegou. Qualquer coisa agora é lucro. Não é que a gente esteja satisfeito, é que, cara, a gente precisa produzir gratidão. Eu me lembro de dias terríveis no passado. Eu não tenho uma memória tão curtinha assim. Ainda não fui afetado na minha memória, e eu me lembro de dias desesperadores. Eu não estou vivendo esses dias desesperadores. Eu olho para a bondade de Deus, para a generosidade de Deus. Foi Ele que me trouxe até aqui. Ter a consistência que eu tenho hoje, e me sinto consistente, foi por causa dEle. Não foi por causa das minhas habilidades. Por causa das minhas habilidades, eu podia estar muito melhor ou muito pior, mas Ele me trouxe até aqui, saudável, com a mente saudável, com o coração saudável, entende? Compreendendo ou tentando compreender as coisas que acontecem ao meu redor. Quando eu não consigo entender, tá tudo bem, eu fico sem entender mesmo e vou seguindo em frente. Eu não fico agarrado nas pedras que me fazem tropeçar, não me apaixono por elas, elas ficam para trás e eu vou avançando. Então, eu não fico detido na vida, porque Deus tem sido comigo. Eu estou unido a Cristo. Podem até duvidar, mas eu estou unido a Cristo. É assim que meu espírito unido a Cristo... Cara, eu nunca me esqueço, Paulo fazendo uma comparação, né, usando uma alegoria, ele diz que o homem que se une a uma prostituta torna-se um corpo só com ela. E aquele que se une a Cristo torna-se um só espírito com Ele. Eu estou unido a Cristo num só espírito com Ele.
Acredite quem quiser, aceite quem quiser aceitar, mas essa é a minha condição existencial. É aqui que eu vivo, unido a Ele por toda a minha vida. Aconteça o que acontecer. Amém. Que Deus me encha de sua graça, para que eu possa suportar o dia mal, mas eu vou avançando, mesmo no dia mal. No dia mal não é dia de desistir e de fugir, né? É de edificar, de enfrentar e de ver a graça de Deus. Sofrimento não é para sempre, né? Quando crescer vai passar. Eu disse um dia para uma úlcera que me castigava: se tu não sair hoje, um dia, quando eu for para a sepultura ou para a eternidade, acabou. Meu corpo glorificado não tem úlcera. Acabou. João lembra daquela musiquinha que bem antigamente, tu não era nem nascido, mas já se cantava, né? Quando terminar essa vida, no céu vai continuar? No céu vai, canta meu povo, se alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Dá para fazer um trio aí, trio de desesperança. Vai continuar. Vai continuar. Cara, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens, é o que diz Paulo para nós. É que eu comecei falando ainda agora, que às vezes a gente se pega tanto, se aferra tanto às questões econômicas do país e às nossas financeiras de casa, se aferra tanto aos colégios que vamos colocar nossos filhos, à faculdade que vão... A gente fica tão embevecido com a vida comum na Terra. E Pedro está dizendo aqui, esta é a graça de Deus e vocês devem permanecer nela, na graça. Não é nos tornarmos alienados religiosos. Sim. Isso é muito claro, não é nos tornarmos alienados religiosos, mas trazendo a supremacia da graça de Deus em nossa vida, que nos acolhe, que nos encaminha, que nos dirige, que nos protege a todos os momentos da nossa vida. Mesmo graça quando parece com fundamento, né, pastor? Graça com fundamento, sim. Mesmo quando parece aquela poesia dos passos na areia, né? Quando eu olhei só 2 passos, imaginei que tu tivesse me abandonado. Na verdade, era tu que me conduzias. Muito linda aquela poesia, né? Então, há momentos em que a gente parece estar só e é ele que está conduzindo o barco. Parece que o nosso barco está à deriva, mas, na verdade, ele está nos mandando para a Babilônia para lá enriquecermos, porque aqui está saturado. A ganância, a vaidade, o orgulho, a luxúria acabou com o meu país. Então, vocês vão precisar recomeçar em outro lugar. Foi assim que ele levou o povo para a Babilônia, no tempo de Nabucodonosor. E falar em Babilônia, eu achei uma coisa linda aqui, que eu nunca tinha atentado, que há uma igreja na Babilônia. Né? Ele vai falar aqui. Há uma igreja na Babilônia. A igreja que serve a Cristo, né? Sim. Vossa co-irmã. Pois é, então é a gente tirar, diminuir ou minimizar esses acervos de vida pelo que perece, pelo que fenece, por aquilo que vai acabar. O dia que nós nos passarmos daqui para o outro lado da vida, a nossa roupa, se alguém achar graça, vai levar e vai sendo dado. No nosso carro será dirigido por um outro motorista. A nossa casa será habitada por outras pessoas. Sim. E por que a gente deve exacerbar a nossa atenção exatamente para isso que está acabando? Sim. Eu já estou com 72 anos, vou fazer 72, 71 e quase meio. Por que eu tenho que amealhar riquezas para deixar para quem? Para arrumar confusão com os meus filhos depois, porque é muito raramente uma herança não dá confusão? Então, eu tenho que me contentar com o que eu vou viver, com o que me sustenta daqui até o final da minha vida. Sim. João, é que a gente tem tão pouco para se queixar, mas a gente sustenta tanto discurso de queixa. Eu fico pensando, eu tinha meus 20 anos, queria tanto ter um carro meu, e eu não tinha um carro, e eu pensava, acho que eu nunca vou ter um carro, né? Aí, até que eu tive meu primeiro carro, um Fusca, claro, né? Claro. Na época? Eu tive um Fusquinha, consegui comprar um Fusquinha, cara. Motor 1.300, viu? Ó.
Motor 1300. Não se fabrica mais, não, o Fusca não se fabrica mais, um motor 1300. Cara, hoje eu dirijo um Corolla, uma nave espacial, né? Cara, olha onde eu estou chegando, cara. Esta semana eu cheguei. E se eu voltar ao Fusca vai ser legal também, né? Eu acho que vou fazê-lo conversível dessa vez. Esta semana eu tive uma experiência formidável. Semana passada, cheguei de viagem e encontrei. Eu trouxe alguém para trabalhar comigo, coloquei numa casa, reparto lá no... E quando eu chego, tem a família todinha lá. Todo mundo. Então, eu pago água, eu pago luz, o condomínio tudo é por minha conta. Então, eu cheguei, tá a sogra, quebrou a perna, tá não sei quem, e cheio de gente, e a família meio que ruim de lidar. Aquilo me causou uma indignação tão grande. Meu Deus, eu trago um motorista para trabalhar comigo, e quando eu vejo, tem mais de 10 pessoas agregadas a ele. Isso tudo nas minhas costas, aquilo me deu uma dor, um aborrecimento. De repente, o Espírito Santo me chama e diz assim: ei, agradece a Deus que te deu todo esse espaço, toda a possibilidade de promover isso para esse povo. Cara, eu chorei, porque foi impactante. Eu olhar para isso, em vez de me lamuriar, de me queixar por ter tantos agregados na minha costa, agradecer a Deus porque há fartura, porque há espaço, porque há como resolver, como pagar, como sustentar tudo isso, entendeu? Isso, para mim, mudou muito o meu sentimento. Estou até pensando em fazer um puxadinho lá no albergue. Isso é o que deve permear a nossa cabeça. Sim, é verdade, João. O sentimento, em vez de nos queixarmos de que hoje não temos para comer, é lembrar que estamos vivos porque já comemos tantos e tantos dias, né? Sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão. Deus tem falado tanto, assim, eu tenho percebido que é a convocação a restaurar o altar da gratidão. Sim. Ontem, essa semana, quando o bispo pregou sobre isso, falou tão forte no meu coração sobre isso, é isso. Sim. Restaurar esses pequenos ganhos, não só os grandes, mas lembrar dessa gratidão nas pequenas atitudes, nos pequenos ganhos diários que o Senhor tem nos dado. Sim. Né? Cara, nesse mesmo dia eu falava sobre a generosidade, como organiza a gente internamente, né? E eu tive uma oportunidade boa. Uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado. Não era muito, um dinheiro pequeno. E eu tinha mais do que aquilo. Ela me pediu aquilo, mas ela ia ficar apertada mesmo pedindo aquele valor. Eu fiz um depósito a mais. Ela disse, mas eu só precisava daquilo. Eu disse, não, você que está pensando que só precisava daquilo. Para te dar mais segurança, eu depositei a mais. Mas assim, tu não vai ter que me pagar. Eu estou te ofertando esse valor. Olha o peso que eu tirei das costas dessa pessoa e não me custou muito. Entendeu? Vai ficar me devendo quando não precisa me dever? Né? Então, a generosidade faz isso. Não carregar esse peso de que está me devendo. Né? Não está me devendo. Eu pude dar o que você pediu e mais alguma coisa para te deixar um pouco mais de folga. Renato, mas tu não vai ficar me devendo. A generosidade não é um atributo humano. A generosidade é um atributo divino na nossa vida. Isso acontece quando nós realmente temos uma boa relação com Deus. Acho que a gente fica parecendo mais com ele aí. Eu não posso crer que alguém dizer que tem uma boa relação com Deus e é mesquinho ou é suvina, não tem generosidade. Eu tenho dúvida. Porque, para mim, é um dos principais atributos que revela a tua relação com Deus. Sim. Eu me lembro, João, ainda da antiga aliança, quando diz assim, tu não pedirás emprestado a ninguém e emprestarás a muito, né? Medida cheia, recalcada, transbordante. Tu não pedirás emprestado. Sim. Então, cara, que bom. Eu assumi, quando você assume essa posição de não pedir emprestado, mas emprestar a muitos, cara, que sensação boa. As pessoas recorrem a você porque sabem que você é uma fonte. Eu quero me tornar um Abraão e não quero ser uma fonte. Não quero sair a cata de 4 reis para acabar com eles e devolver tudo. Eu fiz a exéquia fúnebre de um amigo, de um velho, meu tio lá no interior. Eu tive a felicidade de dizer, eu posso ver hoje na vida desse homem
exatamente esse texto aqui. Medida cheia, recalcada, transbordante, tu emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Isso eu estou vendo literalmente se cumprir neste homem que desce a cova. Sim, olha aí. Então, eu vou repetir mais uma vez. Não me convença de que alguém tem uma boa relação com Deus e não tem um instinto de generosidade com ninguém. Sim. Não é verdade. Vamos lá, para terminar aqui, falta um minutinho, mas a gente termina a leitura. A igreja no exílio aqui comigo, mas nem por um momento esquecida por Deus, quer ser lembrada por vocês. Marcos, que é como um filho para mim, envia saudações. Abracem todos aí. A paz seja com vocês, a todos os que andam nos caminhos de Cristo. Opa, que maravilha. Essa igreja aqui no exílio comigo, né? Ele estava no exílio também. Exílio em Roma, né? Estava exilado. Que chamam também como uma Babilônia, né? Sim, também sim, Roma. Sim. Mas nenhum momento esquecida por Deus. É isso, gente. A gente pode estar passando por uma dificuldade danada num exílio qualquer da vida, mas jamais esquecidos por Deus. Que essas palavras de Pedro entrem no nosso coração e dê uma arrumada na casa desarrumada. Ainda tem mais, Pedro ainda vem aí com mais uma carta, né? Vem. Essa foi só uma pequena carta. Nós vamos a uma outra segunda pequena carta que vai ter muita substância para a gente, né? Olha, quero agradecer muitíssimo o carinho de todos vocês por terem nos acompanhado com paciência até agora. Você encontra essa mensagem de hoje, o programa de hoje, também no canal YouTube, ali no canal Igreja da Colheita. Está registrada já agora a partir das 9 horas da manhã. Se o YouTube não gerar problema para nós, na postagem vai estar lá a partir das 9 horas da manhã. Uma alegria estar com vocês. Boníssimo domingo e até o mês de maio, quando juntos estaremos. Shalom, queridos. Shalom.